Bom, doutor Lessa, obrigado pela sua participação aqui. Vamos, né, para as nossas perguntas aqui, porque são tantas dúvidas a respeito desse assunto. Eu acho que é a primeira delas, né? O que é essa colaboração ou delação premiada? Bom, eu quero inicialmente agradecer esse convite, né, e dizer que para mim é uma honra, além de uma grande satisfação, estar aqui na associação falando sobre esses temas tão importantes, né, hoje. Mas você perguntou qual é a importância? O que é a delação ou colaboração? Tecnicamente, a colaboração premiada é um meio de prova, certo? É um meio de prova. A lei define como um meio de prova. Assim como você tem, por exemplo, a interceptação telefônica, sim, os depoimentos, documentos, as buscas, você também tem a colaboração premiada. E por que tem esses dois nomes? Porque a gente ficou conhecido mais, né, como a gente conhece, né, melhor como delação, principalmente a mídia é quem divulga esse nome. Qual é a diferença entre colaboração e delação? Veja só, eu não vejo diferença. A questão é o seguinte: inicialmente se falou em colaboração espontânea, depois se falou em colaboração premiada. A imprensa fala em delação premiada e tem autores que dizem que, na verdade, isso é uma delação premiada, né? Porque ninguém sem ter nada a esconder vai chegar na delegacia e confessar alguma coisa, né? Do nada. Então, é uma colaboração premiada. O prêmio é aqueles requisitos que estão no artigo 4º incisos da Lei 12.850 de 2013, que é a lei que regula a repressão às organizações criminosas. Ok, e quem é que propõe a colaboração premiada? Quem propõe é o delegado de polícia e o Ministério Público, né? Sim. Eles que são os proponentes da colaboração premiada, desde que o interessado, o acusado, o investigado tenha interesse em colaborar, né? Claro. Agora, né, o senhor falou um ponto interessante até, né? Porque o delator, ele não vai chegar do nada, eu quero delatar, eu quero falar, eu quero colaborar. Quais são os direitos dele? Isso é dito antes para ele, esclarecido? Os direitos, eles estão condensados no artigo 4º, caput e incisos. Mas em resumo, o colaborador, para não dizer delator, porque o delator fica uma coisa meio estigmatizada. O colaborador, ele tem direito, dependendo da intensidade daquilo que ele traz, o número de o conteúdo das informações que ele vai trazer para o processo, ele tem direito ao perdão judicial, que é uma causa excludente da punibilidade, ele tem direito ou redução de até 2/3 da pena privativa de liberdade, ou tem direito à substituição por penas privativas de direito, restritivas de direito. Um servidor público, ele pode pedir a colaboração? Olha, é uma pergunta muito interessante essa sua pergunta, porque veja só, paralelo à Lei 12.850 de 2013, nós temos a Lei 12.846, que é a lei que fala, a lei chamada Lei Anticorrupção, e ela qualifica o crime do servidor público. O servidor público, quando ele participa de uma organização criminosa, a pena dele é majorada. Então vem essa discussão se é possível aplicar o perdão judicial para um servidor público envolvido em organização criminosa. Essa é a pergunta que se faz. Eu tenho para mim que, em razão do princípio da moralidade administrativa, isso seria discutível. Mas veja só, o Superior Tribunal de Justiça tem decisão, se você me permite, é o HC 49.842, São Paulo, de 26 de junho de 2006, em que um policial envolvido numa organização criminosa num certo estado, diante da operação policial
eu diria assim, de desmantelamento da organização criminosa, ele se propôs a fazer a colaboração premiada e foi de grande importância em matéria de conhecimento o que ele trouxe para o processo. E lá na primeira instância o juiz concedeu o perdão judicial. Sim. Houve recurso e aqui no Superior Tribunal de Justiça, nesse habeas corpus que eu falei aqui agora, o Superior Tribunal de Justiça, em razão daquele requisito lá do artigo 4º, personalidade do colaborador, e o fato dele ser funcionário público com função policial, o STJ reformou a decisão e excluiu o perdão judicial. Ele teria direito à redução de pena, sim, mas perdão judicial não. Alguém já teve perdão judicial até agora? Eu não tenho visto nessas operações da Lava Jato, eu não tenho visto perdão judicial, eu tenho visto redução de pena. Nesse ponto, eu concordo, né? Quer dizer, a minha opinião, né? Eu acho que o servidor público, numa situação dessa, é válido você conceder uma redução de pena, porque afinal de contas ele trouxe elementos que possivelmente você não chegaria sem a colaboração premiada. Que a rigor, a propósito, eu entendo que é um dos meios mais eficientes de coleta de prova. Já superou, na minha opinião, a interceptação telefônica. E a questão do foro privilegiado, doutor Lécio, isso influencia alguma coisa? Olha, veja só, essa questão de foro privilegiado é uma questão meio delicada, né? Porque isso são privilégios que é da nossa cultura. Ainda essa semana eu estava comentando com um colega, as ordenações filipinas, ela traz um artigo que é absurdo, mas você já vê que isso já veio desde lá do descobrimento do Brasil, colonização do Brasil. Diz o seguinte, em síntese: se um elemento pegar a sua mulher em flagrante delito de adultério, né, ele tem o direito de matar a mulher e o autor do adultério. Sim. Salvo se o marido da mulher for peão e se esse elemento que praticou o adultério for desembargador ou fidalgo. Está escrito, foro privilegiado. está escrito na ordenação filipina, livro 5, parece que inciso 38, está escrito isso. Quer dizer, é um absurdo, quer dizer, um desembargador ou um fidalgo poderia se envolver com a mulher desde que ele fosse peão, né? Sim. E se por acaso esse peão não perdesse a estribeira e matasse um dos dois, pegava 3 anos de degredo na África. Então você vê que privilégios, só no Brasil tem privilégio, né? Isso aí é tido e havido, né? Eu acho que, veja só, eu penso que legitimidade ativa para propor certas ações, eu acho certo. Por exemplo, ações diretas de inconstitucionalidade, tem aquele elenco de entidades que podem propor aquela ação, aí eu concordo. Mas simplesmente foro privilegiado para acusados, eu não concordo. Bom, vamos dar prosseguimento aqui então. Uma outra dúvida, né? Fala-se muito em relação à colaboração premiada, porque eu acho que existe ainda essa dúvida de simplesmente a pessoa só falar algo e você não ter aquilo ainda comprovado, levar aquela informação. E se esse colaborador mentir, como é que fica a situação? Se esse colaborador mentir, a própria lei prevê um tipo penal para ele. Ele vai responder criminalmente se ele fizer uma colaboração premiada, sabendo de antemão que aquilo ali não é verdade. É como se fosse um crime de calúnia. Como que isso é provado? Como é que se sabe que ele está mentindo? No desenrolar da investigação, a polícia pode chegar à conclusão de que aquilo ali não tem fundamento nenhum. Sim. E se ele de antemão já sabia que aquilo ali não tinha fundamento, era falso, ele responde por um crime que já é previsto na Lei 12.850. Agora, a primeira parte da sua pergunta é se a pessoa chega e começa a falar e logo já tem um tratamento especial, não é bem assim não, porque o artigo 4º, ele diz que o juiz pode conceder o perdão judicial, a redução da pena até 2/3 e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Ora,
E em seguida traz uma série de requisitos que o colaborador terá que preencher. Era justamente isso que eu queria perguntar, né? Quais são essas exigências? Está no artigo 4º, incisos da Lei 12.850 de 2013. Se você me permite, apenas só para... alguns, só para a gente ter alguns. Olha aqui, artigo 4º. Inciso 1, identificação, por exemplo, os requisitos para que aquilo vá adiante. Sim. O colaborador chega, vai ao delegado ou ao promotor. É bom que se diga que a colaboração premiada só participa o delegado, o promotor, o colaborador e o advogado do colaborador. Sim, claro. O juiz fica equidistante, o juiz só vai homologar lá adiante e levar em conta na hora da sentença, né? Então o artigo 4º diz os requisitos para que se tenha realmente uma colaboração premiada. O primeiro, identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por ele praticadas. Importante também, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Por que isso é importante? Porque o artigo 288, quando tratava de quadrilha ou bando, fazia uma confusão danada. Hoje não, hoje tem quadrilha ou bando, não existe mais, existe a associação criminosa e existe o crime das organizações criminosas que foram definidas. Entre as definições da organização criminosa, isso aqui é importante a beça, a revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas, porque uma organização criminosa tem que ter isso. Tem que ter. Entendeu? Tem que ter. Ela é organizada. Ela é organizada por isso, tem que ter isso. Outra pergunta, né? A gente vê muito isso até em filmes, né? As pessoas infiltradas, né? Como espiãs, assim, entre aspas, entregando, passando informações. Isso é feito também? Isso é só coisa de filme mesmo? Você fez uma pergunta muito importante. A infiltração. A infiltração, ela está prevista no artigo 13, parágrafo único, a consequência, né? Que é também um meio de prova. Sim. Se você pegar os meios de prova na lei, a infiltração está lá. O que se discute hoje é a questão do infiltrado, porque, primeiro, só pode ser agente de polícia. Agente de polícia subentende-se delegado, investigador, detetive, polícia civil e polícia civil estadual, distrital ou federal. Muito bem. Então, o infiltrado, ele tem que ser agente de polícia, tá? Não muito bem. Civil, então. Não. Policial civil, o alcaguete não entra aqui. Tem que ser o policial, agente de polícia. Ele é infiltrado. Muito bem. O que pode acontecer na prática numa infiltração? E está escrito na lei, no artigo 13, parágrafo único. Sim. Vamos supor que ele cometa um crime durante, né, a infiltração. A lei sinaliza com exclusão de culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa. Traduzindo... Não, é o seguinte, porque quando você pratica um crime, sim, você pode ser, eu diria, beneficiado por uma excludente de antijuridicidade ou por uma excludente de culpabilidade. Qual é o efeito prático na vida do policial? Se for caracterizada uma excludente de criminalidade, ele não vai responder o processo disciplinar. Aliás, ele vai responder, mas vai ser absolvido. Agora, se for uma excludente de culpabilidade, ele vai responder o processo disciplinar e pode até ir para a rua. Eu acho injusto. Eu acho que se você colocou um policial infiltrado, ele tem que ter o direito por um todo, nem meio direito não, a não ser que ele tenha extrapolado, porque a lei diz que tem que haver proporcionalidade entre aquilo que ele fez e o objeto da investigação. Se você está fazendo uma investigação, por exemplo, no meio do crime, eu diria, do colarinho branco, é outro perfil de criminoso. Se você está fazendo infiltração numa organização de tráfico de entorpecente, é outro perfil. Tem que ver isso tudo. Em síntese, eu defendo a excludente de antijuridicidade. Os doutrinadores divergem. Por exemplo, o Guilherme de Souza Nutti, ele tem uma posição, o Capês tem outra posição, o Capês não, o Batlone tem outra posição.
Em síntese, eu entendo que deveria ser excludente diante de juridicidade. Por quê? Porque teria efeito prático no correspondente processo disciplinar. Vamos supor que ele tivesse que praticar um homicídio no âmbito da infiltração. Isso já é bem grave, né? Homicídio. Mas de repente ele está de repente ele está numa situação em que ele se vê alvo de uma desconfiança, então ele fala aqui não tem para onde, eu tenho que fazer alguma coisa. Senão eu estou morto. Tanto é que ele pode pedir para sair da infiltração. Se ele sentir que ele está sendo vulnerável, que ele está vulnerável à identidade dele, ele pode pedir para sair. Mas entendeu? De um todo, eu só considero a infiltração positiva ou negativa? Eu acho que isso é muito bonito no cinema. Na prática, tanto é que eu não tenho assim conhecimento de grandes infiltrações. Já vi falar em alguma coisa mais, eu diria, de menor potencial ofensivo, colocar uma pessoa dentro de um aeroporto para olhar umas malas e tal, mas infiltrar, por exemplo, numa organização criminosa, eu acho que eu ainda sou mais prefiro a colaboração premiada. Bom, então continuando, né, sobre a colaboração, como que é escolhido o benefício? O benefício, quem concede o benefício da colaboração premiada é o juiz. Ele segue rigorosamente o artigo 4º caput, né, que dá as modalidades do direito premial, combinando um daqueles requisitos. Por exemplo, o colaborador tem que confessar o seu crime. Sim. Ele não pode pedir o benefício do silêncio que está na Constituição na hora do seu depoimento. Ele não pode. Ele renuncia a isso tudo. Ele não pode se furtar a comparecer numa audiência. Evidentemente que ele pode pedir, né, para ter um tratamento assemelhado ao programa de proteção à testemunha. A vida dele, a família dele, isso aí é algo que tem que ser levado em conta. Mas o juiz vai levar em consideração todos aqueles requisitos. O resultado prático, isso é importante, Abessa, a eficiência da colaboração. O manancial de prova que a Justiça teve, a recuperação do patrimônio público, né? Você vê que volta e meia a gente vê falar que está sendo expatriado não sei quantos milhões aqui, não sei quantos milhões ali. Claro, porque dizem que a parte mais sensível desse pessoal é o bolso, né? É o bolso, né? Porque a hora que esse pessoal começa a perder essas fortunas, mexe em tudo. Com certeza. Tem uma outra pergunta também que eu até fiquei com uma dúvida. Se tem um prazo limite dessas colaborações? Por exemplo, você tem até tanto tempo para fazer sua colaboração. Não, a doutrina diz que o ideal é fazer logo no início. Sim. Mas não quer dizer que você possa fazer após. Por exemplo, um colaborador pode já estar, inclusive, numa penitenciária, cumprindo pena já transitada em julgado, e ele pode, dependendo da colaboração, uma redução de pena, uma progressão de regime, está na própria lei isso. Sim. Quais são os trâmites, assim, depois que termina essa colaboração? A colaboração premiada, o juiz não participa, né? Sim, sim. É delegado, promotor, o colaborador e advogado, né? Aquilo vai para a homologação do juiz, é a parte mais importante. O juiz homologou a colaboração premiada, consequentemente, ele vai levar isso em consideração na hora de sentenciar, né? Sim. Agora, prazo não tem, diferente do acordo de leniência, que é primo da colaboração premiada. Só que o acordo de leniência é administrativo, entendeu? E a colaboração premiada é medida judicial, tem que ter o juiz. E quando é que acaba o sigilo dessa colaboração? Com a denúncia. Denunciou, acabou o sigilo. Agora, é um ponto também discutível, porque um dos direitos do colaborador é pedir que aquilo seja mantido em sigilo. E se ele pedir? É um ponto que não está respondido. A informação que eu tenho é que com a denúncia você já tem, porque
Quando o procurador ou o promotor denuncia, é porque a investigação já concluída, já foi concluída, a investigação foi toda concluída. A denúncia é isso. Para que manter aquilo ali, né? Pode vazar, de repente tem vazamento aí que a gente não sabe se foi intencional, se não foi, mas isso é outra questão. É uma posição bem delicada, né? Eu fico tentando me colocar assim no lugar de um colaborador, né? O delator, como nós estamos usando aqui as duas expressões, eles devem se sentir muito ameaçados ou de fato receberem ameaças. Não tenha dúvida. Como é que fica essa questão? Eles Ele são protegidos? Eles são protegidos? Ah, são protegidos. Eles não podem ser colocados. Seria até um contrassenso cruel, né? Pegar um colaborador e colocar no meio da massa carcerária. Isso aí é aquele dedo duro. Tanto é que, voltando àquela pergunta que você fez, colaboração com delação, sim, tem um doutrinador que diz que não é colaboração não, é delação mesmo. Ou seja, isso aí, entre aspas, ele colocou na doutrina dele, é dedurismo. Mas olha, não se pode, eu penso que os benefícios são superiores aos defeitos. Eu sou plenamente favorável à colaboração premiada. Bom, vamos para a nossa última pergunta. Tem algo que o senhor acha que poderia mudar ou aperfeiçoar na delação, na colaboração premiada? Eu penso o seguinte, a questão da posição do servidor público, entendeu? No que diz respeito à redução de pena e progressão de regime, não. Eu acho que esse direito premial é justificável. O que eu acho que vai criar muito, já criou, e o STJ já saiu na frente com esse HC que eu citei para você aqui no. Eu só penso o seguinte, que uma colaboração premiada para um servidor público fere o princípio da moralidade administrativa que está lá no artigo 37, caput da Constituição Federal. Você acha que ainda pode mudar muita coisa aí pela frente? Eu acho que a tendência é restringir o perdão judicial. Por exemplo, eu até agora não vi nessas grandes operações, sentenças, né? Nas sentenças, eu não vi perdão judicial. Eu tenho visto a redução, que eu acho plenamente razoável e defensável a redução da pena ou até a substituição, né? Porque sem a colaboração premiada, nós não teríamos chegado ao ponto que nós chegamos em termos de eficácia de investigação. Você está entendendo? Entendi. Bom, acho que eu concordo também com o senhor, como quase todos os brasileiros, né? Que essa colaboração premiada veio realmente para ajudar nas investigações. E como tem ajudado, né? Tem ajudado muito, né? Nossa. Tomara que continue ajudando aí a descobrirmos todas essas falhas e corrupções no Brasil. Bom, a nossa entrevista está encerrada, né? Foi muito enriquecedor o assunto. Dr. Lessa, aqui, que é o nosso delegado federal, vice-presidente da ADPF, falamos sobre esse ponto, né, que tem servido de tanta ajuda para as investigações da Polícia Federal, que é a colaboração, tem ajudado a descobrir tantos pontos falhos, corrupção. E é isso, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, que nós tenhamos outras entrevistas sobre outros assuntos enriquecedores, né, como eu falei, como esse. Obrigada, doutor Lessa. Muito obrigado também pela oportunidade.